Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária. O Congresso Nacional instalou hoje a Comissão Mista de Acompanhamento da Reforma Tributária. O colegiado de deputados e senadores é composto por 50 pessoas, 25 deputados e 25 senadores, e vai elaborar um texto de consenso com base nas duas propostas que tramitam hoje no Congresso Nacional, uma da Câmara e outra do Senado. E para esclarecer sobre esse assunto, convidei um grande amigo da minha família, o deputado federal Luiz Carlos Rauli, um dos principais idealizadores da proposta de emenda constitucional 110, é o número dessa proposta da reforma tributária que tramita aqui no Senado da República. Essa proposta, só para você entender, ela extingue 9 tributos: o IPI, o IOF, o PIS/PASEP, CONFINS, o Salário-Educação, CID Combustíveis, o CSLL, que são impostos federais, o ICMS estadual e o ISS municipal. No lugar desses impostos, será criado um imposto sobre o valor agregado, de competência estadual, chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, IBS, e outro sobre bens e serviços específicos, chamado Imposto Seletivo de Competência Federal. Caro amigo, qual a importância de uma reforma tributária para o Brasil? Primeiro, agradecer, Nelsinho Trade, fui muito amigo do seu pai, fomos deputados muitos anos juntos, então é uma honra muito grande estar aqui em seu gabinete fazendo essa transmissão. Prazer muito grande, é um carinho como se fosse ele e irmãos. Você, inclusive, leva um nome maravilhoso dessa grande figura humana, o Nelson Trade pai. Parabéns, uma alegria muito grande. Olha, por que fazer a reforma tributária que é tão badalada nesses últimos 30 anos? Porque a economia brasileira e de qualquer país do mundo gira em torno do tamanho da arrecadação, que interfere na formação de preço relativo da economia, consequentemente interfere na concorrência entre as empresas. O sistema tributário brasileiro é considerado o pior do mundo. Foi feita uma pesquisa em 190 países pelo Banco Mundial, faz todo ano. E no quesito sistema tributário, o Brasil ficou em 180º ou 84º pior sistema tributário do mundo. Quer dizer, só ganhou de 6, entre eles a Venezuela. Então, quando você vai investir no país, você olha qual é o peso dos impostos sobre o setor produtivo, claro, o produto, a mercadoria, o bem e serviço. Então, por que o Brasil não cresce? Já há muitos anos, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu a 1% ao ano, enquanto que os emergentes cresceram a 8% ao ano. Tá? Nos últimos 5 anos, o Brasil decresceu 0,8% ao ano, enquanto que os emergentes continuaram crescendo 7% ao ano. Então, qual é o grande problema? É uma maldição? É algum problema? Eu, nos meus 48 anos de vida pública, 32 anos estudando essa matéria, fui 2 vezes secretário da Fazenda do Paraná, sou economista e tive 7 mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados e me especializei na área tributária. Eu que fui o relator do Super Simples, que é o maior programa de inclusão econômica e social da história do Brasil. 6 milhões de microempresas, 8 milhões de microempreendedores individuais os MEIs, gerou nesses 12 anos 12 milhões de empregos novos e o estoque de emprego é de 54% dos empregos com carteira no Brasil. Então é um sucesso. A Lei Candir também fui eu que relatei. A Lei Candir, junto com a pesquisa, fez do Brasil o maior exportador de commodities do mundo. E mais alguns anos vai ser o maior produtor de soja do mundo, né? E maior exportador de commodities do mundo. Então, são leis que beneficiaram milhões e milhões de pessoas. Então, agora, o Brasil encontra-se num momento muito ruim econômico. Como fazer para recuperar os 12 milhões de empregados?
como fazer para que essas salas, lojas fechadas em todo o Brasil sejam reabertas e o emprego retorne. Como melhorar os salários, como melhorar o poder de compra. Só um sistema tributário enxuto, nos moldes do sistema tributário dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Simples, direto, é que nós vamos conseguir fazer isso. Ótimo. A gente observa que essa questão da reforma tributária, há um consenso da necessidade de fazê-la. Os municípios concordam, o Estado concorda, a União concorda, a classe empresarial concorda, mas aí você põe esses entes numa mesma mesa, apesar de todos concordarem, ninguém quer perder nada. Isso. Como fazer para equacionar isso aí? Bom, ficou claro que o objetivo é fazer a economia crescer novamente a taxas de 6, 7% ao ano, porque qual o país do mundo que tem 3 safras por ano? Qual o país do mundo que tem mineral que sai dia e noite, né, das montanhas brasileiras para os portos e para o resto do mundo? Então o Brasil produz riqueza, ele tem riqueza, tem terras férteis, tem produção, tem tecnologia de produção. Então o que precisa que esse sistema tributário permita a diminuição do custo de produção das empresas, o custo de contratação do salário das empresas, da folha de pagamento, para que aumente o salário efetivo dessas pessoas e aumente o poder de compra. Então, como é que faz isso? Sem dar perdas para a União, Estados e municípios e sem aumentar a carga tributária. Parece algo impossível, mas é factível. Os estudos que eu encabecei, que eu conduzo já há vários anos, e mais especificamente nos últimos 4 anos, nos mostraram números estarrecedores e ao mesmo tempo oportunidade de mudança. Primeiro, a regra de ouro da nossa PEC 110, que é do Davi Alcolumbre, tua, porque 65 senadores e senadoras subscreveram, relatado pelo Roberto Rocha, o senador, né? Então, o que é possível fazer? Primeiro, esses 9 impostos, vamos falar só da base de consumo. O sistema tributário brasileiro e mundial tem 3 bases onde o governo tira os impostos. O patrimônio, que é a propriedade, né, que é o IPTU, o IPVA, o ITR, o transmissão causa-morte inter-vivos, o imposto de renda, e no Brasil tem uma excrescência chamada Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, e tem 9 tributos na base de consumo, fora a tributação da folha, que é o patronal e o do empregado, fora o fundo de garantia e outras taxinhas que tem lá. Então, o grosso da tributação no Brasil está na base de consumo. O IBGE calcula que a base de consumo de bens e serviços no Brasil tenha 1 milhão de itens. Bens e serviços. O que são bens e serviços? Serviço de limpeza, serviço de manicure, pedicure, advocacia, telefonia é serviço, né? Advocacia é serviço, medicina, que é a tua área, é serviço, vigilância é serviço, bens, esse sofá, esta mesa, a roupa, sim, bens duráveis, não duráveis, né? Tem toda essa divisão. Então, 1 milhão de itens. Esses 9 tributos arrecadam 14% do PIB, 42% da arrecadação nacional. E é uma confusão. Só que tem carga tributária em cima dele para arrecadar esses 14% de 21%. Então tem 50% a mais de carga tributária. Então o nosso estudo detectou isso. Então é possível arrecadar o mesmo com menos alíquotas. Ótimo. Porque quando você extinguir esses 9 tributos, fica um imposto só de bens e serviços, único. Aquele, o excise tax, que é o imposto seletivo, é pequenininho, é só sobre cigarro e bebida. Aí você vai ter 999 mil itens para tributar, ok? Então, quando você fizer um imposto só, você simplificou. Com isso, nesse momento, você acaba com a legislação de 5.570 municípios, 27 estados e do governo federal dos seus impostos, IPI, PIS, COFINS, CID, salário de educação. Acaba tudo. Desde a Constituição de 88 até agora, o IBPT lá de Curitiba calculou que foram emitidas 6 milhões de normas tributárias. Quem que aguenta isso? Não aguenta. Segundo,
Meus levantamentos compilados, esse sistema tributário brasileiro acumula uma renúncia fiscal anual, que são a guerra fiscal entre os estados, entre os municípios, e aquilo que o governo federal dá de incentivo para alguns setores, 500 bilhões de reais. Vou repetir, R$500 bilhão, 7% do PIB, né? 500 bilhões de reais. Quer dizer, você para pensar, um orçamento, né, de 500 bilhões, Londrina tem 2 bilhões de orçamento, então é 250 vezes maior que Campo Grande, deve ter uns 2 bilhões também, então é 250 vezes maior que o orçamento, só a renúncia. O que é a renúncia? Esse é um imposto, uma alíquota que é dado na mercadoria, no bem e serviço, que aquelas empresas incentivadas usam para investir e etc. Então, isso está no preço. Esse mesmo sistema gerou uma disputa judicial, empresa contra governo e governo contra as empresas, dos 3 níveis, estou falando da União, Estados e municípios, sempre, né? De 3,5 trilhões de reais. Metade do PIB está na Justiça Federal e Estadual. Esse mesmo sistema, porque ele é declaratório. O que é o sistema declaratório? Você que faz o imposto de renda no final do ano vai dizer, não, eu ganhei tanto, movimentei tanto e meu imposto retido na fonte foi tanto e devo tanto de imposto de renda. Na questão do comércio, da indústria e serviço, você junta a notinha de entrada que você comprou e do que você vendeu. No final do mês, você faz o levantamento, quanto que eu comprei, quanto que tem de crédito, quanto que eu tenho que pagar, e meu contador, declaro, olha, vou preencher meu DARF, que é a guia de recolhimento, eu tenho que pagar tanto. Então é declaratório. Aí ele declara o que quer, né? E paga se puder. Ele não é obrigado a pagar na legislação brasileira. São 3 trilhões de reais. O custo dessa burocracia, Nelson, tem custo, né? Tudo isso, contencioso, a dívida ativa, a cobrança de um lado, a defesa do outro, custa 70 bilhões por ano. Mais que todo o programa social do governo federal, mais que todas as bolsas da família, mais que tudo. E tem a sonegação, que não está nisso. Em paralelo, você tem 25% do PIB brasileiro sonegado ainda. Quer dizer que você tem também uma arrecadação desses... O PIB brasileiro é de 7 trilhões de reais. O que é o PIB? É a soma da produção de todos os bens e serviços dos 210 milhões de brasileiros, de todas as empresas, durante 365 dias. Como esse ano é bissexto, 366 dias. Então, esses 7 trilhões tem 500 bilhões de sonegação. 1,5 trilhão na informalidade. Então, bom, essa confusão, fazendo o que eu chamo de reengenharia tributária, tecnológica, simplificadora radical e de inclusão econômico-social. Por quê? Quando você simplificar tudo isto, vai ter uma alíquota muito menor, consequentemente a empresa A, B e C, ela vai concorrer com a outra de igualdade, acaba com a guerra fiscal, né? E com isso ela vai ter mais dinamismo, ela vai empregar mais, vai melhorar os salários e ao diminuir essas alíquotas potenciais, vai aumentar o poder de compra de milhões de brasileiros, porque tem um estudo do IPEA que fala que a carga tributária, somando base de consumo, que é muito grande, mais a da renda e mais dos patrimoniais, somando tudo, dividido pelos 210 milhões de brasileiros, conforme a sua renda, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil, tem carga tributária direta e indireta de 53,9%. Vamos arredondar para compreender. Em R$1.000 de salários, tem R$539 de impostos, diretos e indiretos. Por que direto e indireto? Porque como a carga tributária é muito grande no consumo, vai para o preço. Não é a empresa que paga o imposto. Ela paga, mas põe no preço. Então, essa calça, essa mesa, ela tem o imposto arrecadado e o não arrecadado. Então, nesse momento, o sistema tributário
que vai ser uma revolução e um ganho talvez 3, 4 vezes maior que o Plano Real para a população, porque ela vai voltar a gerar emprego. O Brasil vai se tornar novamente competitivo internacionalmente, né? Você sabe, nós estamos ali perto do Paraguai. O Brasil leva uma surra do Paraguai, que fez uma reforma tributária e aí passou a crescer mais que a gente. E atrai todo mundo para lá. Então o Brasil, aí se pergunta, o que vai acontecer com essa reforma tributária? Vai ter um sistema de cobrança eletrônico, não vai ser mais declaratório. Mas como? Como vai ser um imposto só, nacional destino, e o governo federal, na PEC do Roberto, exigiu que não fosse só do Estado, que tem que dividir com a União. A União desse novo imposto, de 14%, ela tem 35,5% é dela, que é relativamente ao IPI, o PIS, o FINS, a CID e o salário de educação. 35%. E os estados e municípios têm 64,5%, que é o ISS e ICMS. Então, nesse momento, vai ter um IVA só, que é o Imposto de Bens e Serviços, que no mundo inteiro é conhecido como IVA, Imposto de Valor Agregado. O que é esse bicho? O ICM é um IVA, de débito e crédito. Quer dizer, o PIS/COFINS é um IVA. O que é a IVA? Valor Agregado, acrescentado, adicionado. Eu comprei de você. Eu comprei uma mercadoria de 100 e eu sou varejista, você é atacadista. Eu comprei por 100 e vou vender por 200. Os 100 reais que eu acrescentei no 100 chama agregado, ou adicionado ou acrescido. E o tributo que eu comprei de você está pago e o que eu vendi a mais é que vai pagar. Por isso que ele é por etapa, né? É quase o modelo americano, só que por etapa. Como no Brasil é escritural, a burocracia é muito grande. No modelo Miguel Aburrab, que é um empresário de Santa Catarina, que desenvolveu isto, ele é muito amigo do Espírito Amin, do Paulo Bauer, que você conheceu muito bem, e eles que me apresentaram o Miguel Aburrab. E o que ele bolou? Tudo que você comprar e vender, esquece a mercadoria e o bem vai para lá, o serviço, e o dinheiro entra. Na hora que entrou o dinheiro dessa compra e venda, passou o cartão, o imposto incide naquela hora. O dinheiro da empresa vai para a empresa e o dinheiro do governo vai para o governo. E ele no dia seguinte ele distribui 35,5% para a União e 64,5% para Estado e município. Online, não espera nem mais um mês. Então tudo eletrônico. Então o Dr. Miguel Aburrab está estudando, aprofundando isso, já temos feito inúmeras reuniões, né, com a comissão que já funciona desde o ano passado. Eu, quando fui relator na Câmara também, trabalhei muito. Então o sistema vai ser simples, um imposto só grande na base de consumo, no lugar de 9, cobrança totalmente eletrônica. O que acontece nesse momento da cobrança eletrônica? Acaba com a possibilidade da empresa não pagar o imposto, ela obrigatoriamente fica pago. Está inserido no preço que está ali. Exatamente. E na operação financeira que é feita. Na operação, então não terá mais dívida ativa. Esses 3 trilhões acumulados durante anos de dívida ativa vai sumir com o tempo. Segundo, você pode ir à justiça contra o imposto, mas só que o imposto vai estar pago. Por quê? O que o Dr. Miguel Aburrab bolou, que eu coloquei na PEC, na hora que eu comprar de você, voltando à mesma relação, você é um atacadista, vendeu para mim que eu sou varejista. Quando eu comprei de você, eu pago o imposto. E a hora que eu vender para os meus clientes, o meu cliente que vai pagar. E você, quando comprar da indústria, você que paga da indústria. E a indústria, quando comprar os insumos, matéria-prima, ela que paga. Então, no período que a compra e venda estiver com você, não é você mais que paga, é o próximo da cadeia. Hoje é o contrário, né? Hoje é o contrário. Então, hoje, o que eu vendo no mês é o que pago, no outro mês. Então, acaba com essa figura. Outra coisa, a burocracia, aqueles 70 bilhões de burocracia, vai reduzir para menos de 20. Vai sumir do preço 500 bilhões. Né? Tem outros ganhos extraordinários nisso. A sonegação que existe hoje no Brasil, contrabando, nós vivemos lá na fronteira com o Paraguai, com a Bolívia, com a Argentina, contrabando é muito grande, né? No Brasil, sonegação. Então, mas isso passa pelos bancos também.
qualquer dinheiro que passar pelo banco, que tenha valor expressivo, já tem uma lei de 2015 que é obrigado os bancos a informar a Receita Federal qualquer transação de depósito e saque acima de 2 mil. Aí você fecha o cerco. Porque mesmo lá em São Paulo, aquelas regiões que vendem muito, 25 de março, diz que a sonegação é muito grande lá. Mas é feito em dinheiro na mão ou é feito por conta bancária? Tudo que for feito por conta bancária vai ser pego. Então a sonegação vai diminuir muito. Potencialmente vai diminuir muito. Claro que eles sempre vão estar inventando uma forma. E por último, a parte social. Além do ganho da economia voltar a crescer, gerar mais emprego, melhorar o salário, melhorar o poder aquisitivo, nós tomamos a precaução de estudar todos os modelos que tem no mundo. A tributação, por exemplo, de comida, de remédio, água, esgoto, de transporte urbano público, educação e saúde, na maioria dos países as alíquotas são baixíssimas, ou algumas quase zero. Então, se esse imposto hoje, que tem alíquotas elevadas, por exemplo, a alíquota média da indústria de bens no Brasil é 55%. O serviço é bem menor, né? Mas como tem uma gama muito grande de impostos, ainda é grande, porque você tem coisas que você acha que não está pagando e está pagando, né? Então, é possível, nesse momento, você fazer essa desoneração de comida. A Associação Brasileira de Indústria de Alimento tem um cálculo de qual é a alíquota média da comida no Brasil: 34%. Quer dizer, você fez uma compra de R$100 de comida, R$34 são os impostos. E remédio, 1% a menos, 33%. Então, se você comprou R$100 de remédio, tem 33%. Estima-se que em R$2.000 de salário, gaste-se em torno de 1.000 a 1.200 com comida e remédio. Porque quando eu relatei o Super Simples em 2006, implantou em 2007, já tem 13 anos de funcionamento, na prática, o Sebrae mostra isso ao país inteiro, o Ministério da Indústria e Comércio, que agora é secretaria, foram gerados 1 milhão de empregos por ano. Mas só que o PIB da micro e pequena empresa é 27% só. Então nós estamos fazendo uma reforma para 100% da economia. É possível nos primeiros anos, só com a expectativa da votação, votou até julho. Já no segundo semestre, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil. Os empresários brasileiros que não estão investindo porque não tem segurança jurídica, não tem segurança tributária, econômica, ele vai voltar a investir. Ótimo. Então o Brasil vai ser a locomotiva novamente econômica das Américas e do mundo, do terceiro mundo. Eu tenho certeza que vai ser o ganha a ganha, como o Carlos Médici, que é o presidente do Sebrae. Na tributária ele é o presidente da comissão. Raulinho, é o ganha-ganha, todo mundo ganha. É tão óbvio para mim, que eu lido com isso há anos, quando você tira, você é médico, essas gorduras trans que entopem as artérias, quanta gordura trans tem no sistema tributário que pode ser eliminada, nunca mais voltar ao organismo econômico brasileiro. Então o Brasil voltará a ser um dos países emergentes, como é a China, sem o corona, né? Sem o coronavírus. Muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Uma alegria imensa, querido. Vamos juntos. Uma alegria grande. Obrigado, pessoal.